Vamos lá, vamos fazer hoje a correção do trabalho avaliativo do dia 20/5. Este trabalho avaliativo era com conteúdo bem lá do início do que nós tivemos em sala de aula. Então, vocês têm até no caderno, conforme foi avisado e lembrado a vocês. Então, o carbono, a gente não pode esquecer que ele tem 4 ligações. E na questão 1, vocês tinham 2 cadeias, a cadeia 1 e a cadeia 2, e vocês iam ver que tipo de ligações vocês iriam colocar entre os carbonos. Então, se um carbono tem 4 ligações, esse aqui tem 2 e esse tem 2, cada um precisa de 2 ligações. Então, o que vocês teriam que fazer aqui? Colocar uma dupla. Opa! Então, aqui seria uma dupla, tá? Então, aqui daria uma dupla. Esse carbono aqui, essa cadeia, ela tem um carbono aqui e um carbono aqui. Quanto que ele precisa para chegar a 4? 3? O que vocês podem fazer aqui? 1, 2, 3. Então, ali no meio ia dar uma tripla. Então, lá na questão ia dar número 1, ia dar alternativa D, que é dupla e tripla, conforme deu aqui, certo? Na questão 2, queria saber quantos hidrogênios nós vamos colocar naquela cadeia. Então, nessa cadeia aqui, vocês tinham essa cadeia exatamente como está aqui. O carbono tem que ter 4 ligações. Então, aqui ele tem uma ligação. Então, aqui vocês iriam colocar um hidrogênio, um hidrogênio, um hidrogênio. Então, ele ficou com 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Este carbono, ele tem 1, 2, 3 ligações. Então, ele vai precisar de um hidrogênio. Este carbono, ele tem uma ligação. Então, ele vai precisar de 1, 2, 3 hidrogênios. Este carbono aqui em cima, ele tem 2 ligações. Então, ele vai precisar de um hidrogênio, 2 hidrogênios, certo? Esse carbono tem 1, 2, 3 ligações. Quantos hidrogênios vai precisar? De um hidrogênio. O hidrogênio é para completar a ligação que está faltando no carbono. Aí aqui nós temos este carbono, ele está com 1, 2, 3, 4, então tá perfeito. O oxigênio, ele tem 6 na última camada. Então, se ele tem 6 na última camada, ele vai precisar de 2. Então, tá aqui as 2 ligações do oxigênio. Porém, para esse oxigênio de baixo, ele só tem uma. Então, eu vou colocar aqui uma ligação de hidrogênio. Então, aqui eu vou ter também o oxigênio completo. O nitrogênio, ele tem 5 na última camada. Então, ele precisa de 3 para chegar a 8. Então, aqui ele vai ter a sua ligação, uma ligação, 1, 2 e 3 ligações. Ele tem 5. Para chegar a 8, ele precisa de 3. Então, vai ficar essa estrutura aqui. Então, o total de hidrogênios que dá nessa questão, vamos lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, era a letra A, 13 hidrogênios, tá? Então, aqui era a alternativa D, a 2 era a alternativa A, tá? E a número 3, vamos lá, o que estava pedindo na número 3? A número 3 está pedindo quantos carbonos? Quantos carbonos tem naquela cadeia ali em forma de traços? O que nós vimos? Que cada encontro de linhas e ponta das linhas, ou ponta dos traços, ou encontro dos traços, nós temos um carbono. Então, o que nós vamos fazer aqui? Aqui nós temos um carbono, que é o início de uma linha, encontro de linha um carbono, encontro de linha um carbono. Aqui nós temos uma linha para cima também, um traço, então nós vamos ter carbono. Aqui nós temos carbono, 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 carbono e carbono, certo? Então, quando nós tivermos que essa questão aqui, esse tipo de cadeia é bastante utilizado nas atividades, quanto prova de Enem, de vestibular, nós temos que lembrar que na parte de linhas, no final de linhas, aqui nós temos o início da linha, final de uma linha, nós temos carbono. Encontro de linhas, nós também temos carbonos, tá? Então, agora, o que vocês iriam fazer aqui? Contar só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui nós temos 10 carbono, que era a letra C, ok? Então, vocês podem ir lá no trabalho do dia 20, pegar a prova e ver lá o que vocês fizeram de errado a partir das respostas de vocês. Tá? E o que vocês não entenderam também, aqui a gente está fazendo uma revisão. Na número 4, o que a gente vai fazer aqui na número 4? A número 4,
fala da quantidade de carbonos secundários no item 1 e na cadeia 2, na cadeia 1 e na cadeia 2. Então, o que vocês vão fazer aqui? Carbonos secundários são aqueles ligados a dois outros carbonos. Então, esse carbono aqui, ele está ligado a 1, a 2, então ele é um secundário. Esse carbono ligado a 1, a 2 é secundário. Esse aqui ligado a 1, a 2 é secundário. Esse aqui ligado a 1, a 2 é secundário. E esse carbono aqui, essa cadeia na número 2, o que vocês têm? Esse carbono aqui ligado somente a 1, então ele é primário. Essa cadeia aqui é hidrogênio, não é carbono, então esse carbono aqui está ligado a 1, a 2, a 3, então ele é terciário. Esse carbono aqui está ligado a 1, a 2, então ele é secundário. Esse aqui ligado a 1, a 2, então ele é secundário. Esse carbono aqui, isso aqui não é carbono, isso não é carbono. Então, esse carbono está ligado somente a este carbono. Então, aqui ele vai ser o quê? Primário. Então, o que estava pedindo ali, né? É para vocês verem a quantidade de carbonos secundários. Aqui, nós temos 4 carbonos secundários. E aqui nós temos quanto? 1, 2. 2 carbonos secundários. Isso ali na questão 4, ia ser a alternativa E, 4 secundários e 2 secundários. Então, aqui a alternativa era a alternativa E, tá? E a número 5? Número 5, quantos carbonos terciários? O que é o carbono terciário? É aqueles que nós temos que é ligado a 3 outros carbonos. Então, aqui nós temos uma cadeia que ela é mista. Ela tem a parte simplificada e temos a parte de traço. Então, aqui esse carbono na pontinha, ele é primário, porque está ligando a somente esse carbono. Esse carbono aqui está ligando a 1, a 2. Então, ele é secundário. Esse carbono aqui está ligado a 1, a 2, a 3. Ele é terciário. Esse carbono aqui da ponta ligado somente de cima, primário. Esse carbono de baixo ligado somente ao de cima, primário. Esse carbono aqui, ó, tá ligado a 1, a 2. Então, ele vai ser o quê? Secundário. Ele vai ser secundário. E aqui, nós temos esse aqui da pontinha, que nós temos a 1, a 2. Ele vai ser o quê? Ele vai ser o quê? Secundário também. Esse aqui não é carbono, né? E esse aqui não tá ligado a nenhum. Então, nós temos aqui um carbono, o quê? Terciário, certo?